Receita Federal acaba de nos atualizarmos em relação à declaração de imposto para 2026. E não só isso, mas também corretoras estrangeiras que estão prestando serviço aqui no Brasil, elas vão ter que te reportar ali para 2026. Então, fica comigo até o final. Não é inscrito, se inscreva para você ficar informado em relação a isso, porque bastante coisa vai mudar. E você precisa já começar a ficar informado, porque isso já vai começar a partir de fevereiro de 2026, tá? Mas matéria do Portal Bitcoins nos começa assim. Receita Federal divulga novas regras de reporte de criptoativos. Veja o que muda, né? A Receita Federal publicou a Instrução Normativa 2291, que inaugura a declaração de criptoativos, Decrypto, e substitui as regras de 2019, estabelecida pela IN 188. A entidade estava atualizando suas regras da declaração de cripto para 2024 quando abriu uma consulta pública sobre a Decrypto e o Brasil assinou um acordo multilateral para a troca automática de informações com base no padrão da CARF. Segundo o texto, parte das obrigações entra em vigor já, mas reportes começam a valer em 2026, com um novo formulário mensal e um anual para informar operações de criptoativos. Então, a partir de 2026, a corretora vai informar mensalmente o que você está fazendo e vai informar ali de uma forma resumida anualmente. Já já eu vou te mostrar em relação a isso, tá? Mas vamos lá, isso aqui é o trecho mais importante. Quem precisa declarar as operações de criptoativos no Brasil? Segundo as novas regras estabelecidas na Decrypto, fica obrigatório a exchanges e prestadores de serviços de cripto com presença, gestão, domicílio do site .br ou direcionamento claro ao público brasileiro declarante as operações de seus clientes com criptomoedas para a Receita Federal. Uma das principais mudanças em relação às regras anteriores é a inclusão de empresas estrangeiras entre as obrigadas a reportar as operações de seus clientes à Receita Federal. Vamos lá. A nova norma define que a prestação de serviços de criptoativos no Brasil, sempre que a empresa utiliza o domínio BR, ok? Não só isso, mas fizer publicidades voltada para residentes do Brasil, evidenciando ofertas de serviços ao público nacional. Também aqui, pessoal, a obrigação também alcança pessoas físicas, jurídicas, residentes no Brasil que forem realizar operações com criptoativos por meios de prestação de serviços no exterior, em plataformas descentralizadas, sem intermediação de forma direta entre usuários, e nessas situações a declaração da Receita Federal será obrigatória para que o volume total das operações mês ultrapasse em 35 mil, antes era 30, então automaticamente vai acontecer isso se por acaso você fizer essa movimentação acima de 30, tá? E agora, ó, quais operações devem ser declaradas? As operações com criptoativos que devem ser declaradas em âmbito da Decrypto envolvem compra e venda, permuta de cripto por cripto, airdrop, renda de stake e mineração, empréstimos de criptos, pagamentos, aquisições de bens e serviços como destaque para compras acima equivalente de 50 mil, transferências para carteiras sem custódias, perdas involuntárias, emissões primárias e resgates de criptoativos referenciados em ativo. Agora, vamos lá. Mister, quais são as corretoras hoje que são brasileiras e quais são as corretoras hoje que são internacionais? Vou deixar o link para vocês aqui na descrição. E já aproveitando, já que tu vai pegar o link, poxa, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, pessoal, para vocês não perderem novidades. Mas no link abaixo eu vou deixar essa informação aqui. Então preste atenção, hoje a OKEx ela está em domicílio brasileiro, ok? A Binance ela está em domicílio internacional, Foxbit, Nova Dax, Mercado Bitcoin, Bitpreço, Brasil Bitcoin e a Bitso, elas estão em corretoras, elas estão estabelecidas aqui no Brasil. Agora, Bybit, BitGet, KuCoin, CoinNext e aqui elas estão, Bybit e BitGet, elas estão sendo consideradas corretoras internacionais. Então, elas não se enquadram nisso aqui que vem falando em relação à Receita Federal. KuCoin também, pessoal. Agora,
Coinex, Ripio, Bitnuvem e a Digitra.com, essas corretoras, elas são corretoras brasileiras. Então, essas corretoras brasileiras aqui hoje, nesse exato momento, a partir de 2026, irão começar a reportar essas informações. Mas nós temos uma outra regra falando da Receita Federal, que corretoras internacionais, elas precisam se regularizar aqui no Brasil para trazer essas informações para continuar oferecendo serviços para a gente. Então, Bybit, pode ser que isso mude. BitGet, pode ser que isso mude. Binance, corretora internacional, também pode ser que isso mude. Então, essas corretoras, elas precisam se adequar até dia 6 de fevereiro ou elas continuam internacionais e não caiam nessa regra aqui, tá? Continuando na informação, pessoal. Ó, aqui vem falando mais um pouco em relação ao que vai ser declarado e aqui quais são os dados que as corretoras elas vão ter que informar aqui, né? Os prestadores de serviços com criptoativos terão de enviar suas declarações à Receita Federal, uma mensal e a outra anual. A declaração mensal deverá detalhar cada operação, incluindo data do tipo de operação, identificação dos usuários conforme os procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro, criptoativo utilizado, quantidade, expressas em unidades, valor em reais, excluídas a taxas e taxas de serviços cobradas quando houver. Já a declaração anual, com a base no saldo do dia 31 de dezembro, exigirá informações consideradas por usuário como saldo da moeda em reais, saldo de cada criptoativo em unidades, custo de aquisição de caso tenha sido informado pelo cliente. Só que aqui é 31 de dezembro de 2025. Só que aqui ficou um pouquinho vago do seguinte: as corretoras elas terão que informar as movimentações também de 2024, 23, 22, 21 ou essas informações elas serão repassadas a partir de mais ou menos ali fevereiro de 2026. Por que eu estou comentando isso com vocês aqui agora? Preste atenção. Teve uma corretora que ela era internacional e ela ficou brasileira. Ela agora está com domicílio aqui no Brasil. E eu fiquei sabendo de pessoas que tiveram reporte de informações de 2, 3 anos atrás. Então isso não ficou muito claro para mim aqui em relação a isso. Se por acaso você sabe essa informação, deixa aqui nos comentários. Gostaria muito de saber em relação a isso, tá? Mas pelo que eu estou lendo, vai ser a partir de 2026, se caso as corretoras internacionais elas quiserem começar a trabalhar aqui no Brasil, tá? Aqui vem falando em relação à parte de dados e aqui vem falando da informação de como você faz para declarar, tá? As declarações deverão ser enviadas por meio do sistema de coleta nacional, disponível no ECAC, mediante assinatura digital do ICP Brasil, layout da Decrypto, que será definido por um ato declaratório executivo da COPS, que deve ser publicado em mais ou menos 45 dias a partir da data, tá? E aqui eles já colocam uma multa, tá bom? No prazo da entrega da declaração mensais, vai até o último dia do mês seguinte, com o envio individualizado por operação. Já a declaração anual deve ser apresentada até o último dia de janeiro, com informações sobre o saldo por usuários e consolidado do CARF. Quem perder o prazo estará sujeito a multa. No caso pessoal físico, o valor é de R$100 por mês. Para pessoas jurídicas do Simples Nacional, imunes ou isentas do início de atividades ou tributados pelo lucro presumido, a multa é de R$500 por mês. As demais pessoas jurídicas pagarão R$1.500 por mês, tá? Erros, omissões também geram penalidades. Empresas podem ser multadas de 3% do valor da operação, com o mínimo de R$100, enquanto pessoas físicas estão sujeitas a 1,5% no valor da operação. Então é isso. 2026 as coisas vão mudar, as coisas provavelmente não serão iguais agora 2026 as coisas vão mudar, precisamos ficar cientes disso, precisamos ficar a par disso, porque é interessante a gente saber as regras, porque se eu sei como a regra está funcionando, eu sei como é que o César do Brasil funciona. Legal. Agora, como o César Internacional funciona? Como o César do Uruguai funciona? Como o César do Paraguai funciona? Então, basta você saber
qual é o César que você vai querer utilizar para 2026, tá? Vou deixar o link da matéria para vocês na descrição e também vou deixar para vocês ali o site para você tentar entender mais ou menos qual é a corretora internacional e qual é a corretora brasileira, tá bom? De novo, não é inscrito? Se inscreve, ativa as notificações para você não perder novidades, hein? E bora ser educado!